Lucas capítulo 7, a partir do primeiro verso, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, ou seja, à beira da morte. Todos sabem o que é centurião, irmãos? E diz aqui que o servo dele estava doente, já moribundo, estava próximo de morrer. Verso 3: E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, atenção a isso: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo acharam são, curado o servo que estava enfermo. Amém? Diga graças a Deus. Irmãos, muitas e muitas mensagens maravilhosas e poderosas ao longo da minha caminhada da fé eu ouvi sobre esse texto. O homem que deixou Jesus maravilhado, que deixou Jesus atônito, espantado com tamanha fé. Eu queria compartilhar com você apenas algumas coisas importantes para nós hoje. Primeiro, diz a Bíblia Sagrada que ele era um centurião, ele era um soldado de Roma. Mas a descrição que a Bíblia faz dele é interessantíssima, porque ele ouve falar de Jesus, por óbvio que Jesus estava curando as pessoas, e tendo ali um servo, um empregado, um serviçal, ele se preocupa com a saúde desse rapaz, mostrando o tipo de coração que esse homem tinha. Ele mesmo diz: eu sou um homem sujeito à autoridade. Olha essa expressão. O que ela quer dizer, sujeito? Me ajuda a entender. A palavra sujeito quer dizer o quê? Nesse sentido aqui, não no sentido de ser, um sujeito, não. Aqui, nesse sentido quer dizer o quê? Submisso. Um homem submisso à autoridade. Veja onde ele se coloca. Eu sou um homem sujeito à autoridade, mas não é só a autoridade que está acima de mim, eu também exerço autoridade. E ele explicita isso, especifica isso, dizendo: eu digo a um homem, um soldado, vai, ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ele está dizendo para Jesus: eu entendo como é que isso funciona. Eu entendo o que é a autoridade. E ele diz: por isso mesmo, por entender a autoridade, é que eu não me acho digno que o Senhor venha até minha casa. Olha que coisa poderosa, irmãos. Eu não mereço, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele se reconhece pecador, ele se reconhece uma pessoa falha. Eu não tenho dignidade para isso.
E por essa mesma razão ele disse: eu nem achei digno de eu ir falar com o Senhor. Eu pedi para que outros me representassem, porque lembrem, ele pediu para que autoridades, anciãos, autoridades fossem falar com Jesus. É como se ele dissesse: esse é um patamar que a minha autoridade não alcança. É uma autoridade diferente. É uma autoridade sobrenatural. Amém? E ele diz aqui que quando esses anciãos chegaram, note, irmãos, eram judeus, não eram cristãos, eram anciãos, e ele, ainda assim, já que ele estava pedindo para que representasse, ele diz: fale por mim, peça por mim, por favor, eu preciso que o meu servo fique curado, então peça por mim. Os homens chegam lá e dizem: Senhor, faz isso por ele, ele é digno, ele é merecedor de receber esse milagre. Os homens dizem: sabe por quê, Senhor? Ele ama a nossa nação. É interessante isso, por favor. Roma havia dominado a Israel. Israel tinha que pagar impostos pesadíssimos a César. O povo de Israel estava sob muita pressão, muita angústia, porque estava empobrecendo, porque os impostos aumentavam e aumentavam. Você conhece a história. Mas esse homem, mesmo sendo contado entre os forasteiros, os estrangeiros romanos, ele tem um testemunho do próprio povo de Deus, do povo de Israel. Os anciãos dizem para ele, para Jesus: ele ama a nossa nação. E não só isso, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Ele construiu, ele não pediu ajuda para construir, ele mesmo construiu. E Jesus, ouvindo aquilo, você nota que de imediato Jesus então resolve ir com esses homens. Mas eu creio que alguém deve ter corrido à frente. Sempre tem isso, né? Alguém que corre à frente e fala: olha, Senhor, está vindo um homem aí, vem uma multidão, vem os anciãos, vem todo mundo, está chegando. E ele já chama os amigos e fala: não, vai até ele. Primeiro ele envia quem? As autoridades, os anciãos. Agora ele pede aos seus amigos: por favor, me representem. Vão até ele e digam que não precisa vir. E não é preciso porque eu sou orgulhoso, não é preciso porque eu sou prepotente, arrogante, não é nada disso. É porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E eu entendo sobre autoridade. Ele está dizendo: basta uma palavra. Se o Senhor disser, eu acredito que é o suficiente. Uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, eu acredito que vai. É como quem dissesse assim, irmãos: o Senhor tem os seus soldados, os anjos, e se o Senhor mandar, o milagre vai acontecer. Não precisa o Senhor vir pessoalmente, uma palavra é suficiente, eu acredito. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Jesus se maravilha. Ele fica espantado, ele fala: gente, nem em Israel, nem entre os que conhecem a Deus, eu encontrei tamanha fé. E quando os amigos voltaram, o rapaz já estava curado, são. Eu estava meditando sobre isso, sobre essa questão de autoridade, e eu descobri uma coisa importante, irmãos. Por que muitas vezes parece que aquilo que nós estamos pedindo vai se tornando mais e mais distante? Parece que vai ficando mais e mais difícil, mais e mais complicado. Às vezes, como eu tenho dito esses dias, nós estamos passando por alguma provação, algum aperfeiçoamento. Às vezes são lutas normais do dia. Às vezes nós provocamos e estamos colhendo o que plantamos. Cada caso é um caso. Mas é certo que quando o nosso coração se enche da palavra de Deus, e nós entendemos que essa palavra, ela tem poder. Eu já expliquei aqui algumas vezes
que existem duas coisas poderosas no mundo espiritual. O que, pastor? O nome de Jesus e o sangue de Jesus. Não há poder mais em outro lugar, não há. E na Bíblia, pastor, ela para algumas pessoas não passa de um livro. As pessoas colocam nas suas casas, na estante, abrem no Salmo 91, acreditando que a Bíblia aberta irá proteger a casa. Abrem no Salmo 23, acreditando que haverá prosperidade e bondade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Ela precisa estar como deve estar, que é viva e não presa a papel. Amém? Viva e eficaz, como está escrito. Então eu preciso entender que quando Jesus diz o que dois ou mais de vocês ligar na terra, o que essa palavra significa? Ligar. Fala, Cíntia. Estou fazendo leitura labial. Concordar? Concordar. Sim. Exatamente isso. Concordância. O que dois ou mais de vós concordar na terra, ligar na terra, isso é feito por meu Pai no céu, disse Jesus. Mas é tudo que eu quiser? Por exemplo, eu falo assim, deixa eu ver, Ives. Eu falo assim, Ives, vamos ligar nós dois aqui na oração para cada um de nós receber uma BMW. É isso que a Bíblia diz? Não. Não é sobre isso. Aquilo que eu quero e aquilo que eu peço necessariamente precisa estar de acordo com a palavra. Porque Deus não faz nada fora da palavra. Amém? Nada, absolutamente nada fora da palavra. Então, o que significa ligar na terra, pastor? É isso. É um encontro de fé. Note, o homem disse lá, basta uma palavra. Porque eu entendo de autoridade. Se eu que sou homem, se eu que sou pecador, se eu que sou falho, recebi de Roma autoridade para mandar nos soldados, e quando eu mando, eles obedecem? Eu acredito que o Senhor tem mais autoridade. É só o Senhor mandar. Se o Senhor mandar, vai acontecer. Ele já estava crendo, irmãos. Amém? Ele já estava acreditando. Me ajude perguntando para o seu irmão, quantas palavras você precisa? Quantas? Quantas mensagens, quantas pregações, quantas palavras você precisa para acreditar? Aqui o contexto para nós é claro. Mesmo que seja uma, mas se ela é revestida de autoridade, o milagre vai acontecer. Porque aquilo que ele queria estava de acordo com a palavra de Deus. Pergunta para o teu irmão, precisa Jesus ir na sua casa? Ah, pastor, ele já está lá já. Não precisa não, já está lá. Eu saio, mas fica lá, tomando conta da minha casa. Você está confundindo ele com vigia, não? Não é não? Você não está confundindo ele com vigilante, não? Precisa ir? Não, não precisa ir. A palavra vai. Não importa se você ora de perto ou de longe, se essa oração é feita com fé. Mas note, não é só a sua fé. Precisa haver concordância, e nem sempre há. Às vezes a pessoa quer jogar em você a responsabilidade de crer. Exatamente como aquele homem que tinha um filho endemoniado. Você conhece a história? O garoto se jogava no fogo, se jogava na água, o demônio tentando acabar com a vida daquele rapaz. E ele em desespero, o pai em desespero, chega até Jesus e diz assim, olha, eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam expulsar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. A resposta de Jesus qual foi? Se eu posso?
Tudo é possível ao que crê. Jesus está quebrando essa regra que o homem queria colocar em Jesus, sabe? Essa responsabilidade de Jesus ter que fazer alguma coisa. Jesus disse: não, não, eu não, você pode crer. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? Mas até onde tem ido a nossa fé? Nós ouvimos a palavra, nós somos ministrados, nós recebemos oração, nós recebemos orientação, mas na prática, até onde tem ido a nossa fé? A nossa confiança em Deus? Eu tenho tentado ensinar para as pessoas, irmãos, que o fato de nós dizermos que Deus está no controle nem sempre é verdade na vida de algumas pessoas. Porque nós dizemos que Deus está no controle, mas em dadas situações nós agimos sem perguntar a orientação de Deus, sem perguntar se Deus concorda com isso, se essa é ou não a vontade de Deus. Nós simplesmente fazemos e queremos que Ele abençoe, porque nós dizemos: eu tenho fé, então o Senhor tem que abençoar. Eu já ouvi muito isso ao longo da minha vida, pessoas dizendo: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que abençoar. Mas como assim Deus tem que fazer? Em primeiro lugar, o que falta Deus fazer? O que está faltando Ele fazer? Por isso que naquele dia eu falei, irmãos, essa coisa de dizer o melhor de Deus ainda está por vir, não está muito certo isso não, irmão. Tem alguma coisa melhor do que Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele já veio? Já. Então o melhor de Deus não está por vir, já veio. Talvez falte nós conhecermos. Talvez falta em nós um ajuste, um refino na nossa aliança. Por exemplo, você sabia que quando você está em aliança com Deus, a sua palavra revestida com a palavra de Deus tem o mesmo poder de Deus? Como é, pastor? Vou dizer de novo com calma. Quando você está em aliança, em outras palavras, obediência. Quando você está em aliança com Deus, a sua palavra revestida com a de Deus tem a mesma autoridade de Deus. Você acha que a palavra de Deus perde para o mal? Sim ou não? Não, não perde. Pastor, isso tem contexto bíblico? Tem sim. Você está me entendendo? Diz claramente nos evangelhos. Jesus disse: eu vos dou o poder para pisardes serpentes e escorpiões. E não está falando aqui de inseto e animal, está falando de hostes malignas, de demônios. A igreja, os discípulos, não apenas os apóstolos, a igreja recebeu poder para repreender o mal. E por que não funciona, pastor? Muitas coisas, uma delas, medo. Você vê que quando uma pessoa manifesta, os que estão ao redor, a primeira reação é correr. Foge. Deus me livre, pastor, não mexa com essas coisas não. Misericórdia. Amém? Mas é autoridade, irmãos. Pastor, mas aí quando, sabe, tem uma perseguição maligna no meu trabalho, na minha família, como é que eu faço? Reveste a sua palavra com a palavra de Deus. Exemplo, você chegar, profetizar sobre a sua família e dizer: a minha família é uma bênção, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Está escrito. Então eu não aceito, mas os meus olhos estão vendo, pastor. A perturbação é o filho, é a filha, é a pessoa lá perturbada dando trabalho, não importa o que eu estou vendo. O que é que o centurião estava vendo? Um servo querido para ele, tratado talvez como um filho, mas que estava enfermo e moribundo
à beira da morte. Era o que ele estava vendo, alguém querido à beira da morte. É assim que eu estou hoje. Uma pessoa querida que eu amo muito, com a sentença de morte. Mas se você perguntar, e aí pastor, está com medo? Nenhum medo. Nenhum medo. Só certeza. Vento batendo, força das ondas de tudo que é lado, meu irmão. Esses dias, se eu contar para você, você não acreditava. O tanto de luta que eu estou enfrentando de tudo que é lado. Mas e aí, pastor, o que nós fazemos? Irmãos, nós fazemos o que a palavra diz. Cava fundo na rocha. Alguém aqui já fez alicerce? Fez? Quem conhece pissarra? Conhece pissarra? Já cavou pissarra? A pessoa que diz assim, não, já cavei alicerce, nunca cavou pissarra, não cavou alicerce ainda. Cava na pissarra, meu filho. E quando daquele veio, que é muito mais pedrinha do que barro, cada chibancada é uma lasca de bicho que vem na sua canela. Você dá a bancada, ela treme tanto que daqui a pouco está toda rasgada aqui a mão. O que isso tem a ver, pastor? Se cavar na pissarra já é difícil, imagine cavar na rocha. Pergunta pro teu irmão, entendeu, irmão? Tá achando que é fácil? Cavar na rocha, disse Jesus, aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a quem cavou na rocha. É isso, irmão. É isso, eu não vou ficar no superficial. Eu vou aprofundar, Senhor, eu quero mais. E não é fácil. Eu propus uma consagração ontem, a partir das 10 da noite, até meio-dia de hoje. Meu irmão, você não tem ideia o tanto de raiva que eu tive hoje. Eu falei, mas que pode, irmão? Quando você fala assim, vou me consagrar, vou me voltar para Deus, e chega uma notícia de um jeito, chega notícia de outro, problema para resolver aqui, problema para resolver acolá, e não sei o que, confusão maior do mundo. Eu falei, misericórdia, irmão. Mas aí eu lembrei, cavar na rocha. É isso. É muito mais fácil botar o alicerce no terreno do jeito que está, irmão. Eu não estou falando que é certo, estou falando que é mais fácil. Ou não é? Chega lá, bota tudo, ele sobe a casa, maravilha. Deixa chover para ver se ela não vai rachar, e se não vai ser grande a ruína. Então não, nós não podemos ceder. Nós temos que entender que a minha palavra somente não basta. A palavra de Deus sozinha basta, mas não será eficaz na minha vida se eu não usá-la. No profeta Isaías é dito, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões para que te possas justificar. Acha aí, meu filho? 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. O que é entrar em juízo? Entrar diante do juiz, irmãos, é apresentar nossa causa, é entrar em oração. Entremos em juízo juntamente. O problema é que tem gente que entra sozinho, vai resolver a guerra, o problema, sozinho. Não tem a oração, não tem a orientação, não tem a consagração, não tem a palavra, não tem jejum, não tem nada, meu filho. Aí fala assim, pastor, não deu nada certo. Mas como vai dar certo se você não está seguindo o meio correto que a palavra de Deus manda? Está dizendo aqui para você entrar só? Está dizendo aqui para você mandar Deus ir sozinho? O que está dizendo? Juntos. Amém? Procura lembrar-me.
Irmãos, com o passar dos séculos, Deus vai perdendo memória, é isso? O que você acha? Por que ele está pedindo para você lembrar ele? Pergunta para o irmão, por que, irmão? Por que Deus está pedindo para lembrar ele? Por quê? Por quê? Bora, fala para mim, por quê? Vocês ficam falando de paisagem, é engraçado. Eu não sei, velho. Por que Deus está pedindo para lembrar ele? Ele se esquece, a agenda dele está muito lotada. O que é? É para nós. Porque quando eu falo a palavra, a minha memória se ativa. Amém? Segunda mão do seu irmão. Diz assim, bora, rapidinho aí. Fala 4 promessas de Deus. Vai. Na Bíblia, vai. Fala aí, 4 promessas, vai. Bora, rápido. 4 promessas na Bíblia, vai. 4 promessas, vai. Fala, bora. Rápido, vai. Fala aí, 4, só 4. Só 4. Tem centenas, eu falo só 4. 4 promessas. Vixe, pastor, não sei não. Deu um branco. Pois é, tem dado muito branco na vida das pessoas. Tem dado muito branco, pastor. Pois é, esse é o problema. Na hora da ação, nós agimos sem a base que deveríamos ter da palavra. Procura lembrar-me, Deus está dizendo, cite as promessas. Cite quais são os seus direitos. Aí a gente quer ser humilde na hora errada. Uma vez eu estava pregando sobre isso, a pessoa falou assim, mas eu não tenho direito, pastor. Eu só tenho direito de não ter direito. Eu disse, então, meu filho, tá ruim para tu aí. Porque eu não tenho direito, mas Jesus deu direito e eu quero o direito, tudinho que ele deu. Tudinho, quero perder um para Satanás, não quero. Quero tudinho. Se tiver coroa, eu quero. Se tiver casa de ouro, eu quero. Amém? Se Jesus tivesse escolhido para mim uma da esquina, ainda fico mais feliz. Ora, eu quero tudo que ele der. Tudo. Amém? Mas qual é o seu direito, meu filho? Você não sabe. Qual é a arma que você usa na hora que está sendo atacado? Não sabe. Está faltando cavar na rocha. Fica só com essa ramelazinha aqui da igreja. Sabe o que nós deveríamos fazer? Ouvir de novo, e outra vez, e mais, e outra vez, e de novo, e de novo, e de novo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu queria que você fosse muito sincero na resposta. Por favor, não precisa me agradar. Seja muito sincero. O Senhor Deus de Israel tem concedido aqui nessa igreja revelações profundas da palavra? Sim? Quem pode testemunhar e dizer sim, pastor? Temos ouvido coisas poderosas. Levanta a mão alto. Alto. Maravilha. Quer dizer que essas coisas poderosas só servem para você uma vez? Pastor, porque meu paladar é muito exigente, eu só como uma comida uma vez só. Certo? Olha para o teu irmão aí. Comigo é assim, pastor. Se eu comer cuscuz hoje, amanhã não pode ter. Até carne é um enjoo, pastor. Só pode ser uma vez na semana, porque se for 2 eu já fico meio assim. Tirando Débora Kelly, o resto eu não acredito não, que você está com enjoo não. Não mesmo. Não mesmo. Às vezes você recebe uma resposta poderosa de Deus. Oh, aleluia, pastor. Oh, verdade. E nunca mais. Se você tivesse ideia, irmãos, de quanto eu visito mensagens que me abençoaram, principalmente nas lutas, meu filho. O menino abre ligeiro demais. Pensa um cabo que abre ligeiro, na luta sou eu. Já corro logo os pés de Jesus e falo, Senhor, não aguento, não aguento, não. Ai, meu Deus, não aguento, não. Jesus, não aguento, não. Ajuda aqui. Não aguento. Já sei o caminho, vou para a palavra. Daqui a pouco. Daqui a pouco você se levanta e fala, Satanás. Diz aqui, né? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com o cavalo? Não é com cavalo não, tá, irmão? Com os que vão em cavalo. Mas aqui dá a ideia que parece que você vai disputar com cavalo, mas é com aqueles que vão montados no cavalo. Se
tão somente numa terra de paz estás confiado, ou seja, você só está bem se tu estiver em paz, que farás na enchente do Jordão? Você está entendendo? Se eu não consigo essa luta, como que Deus vai me levar para essa luta? Porque você não pode esquecer, eu não posso esquecer, que vitória é consequência de quê? De luta. Espiritualmente falando, não é possível vitória sem luta. Pastor, e milagre? Milagre é exceção. Milagre é quando eu não tenho nenhuma condição e amo a Deus e busco a Deus, e Deus me ama, e Deus quer me ajudar e me abençoa com uma condição que eu não tenho. Mas eu estou falando do dia a dia. Aqui não está falando de milagre, aqui está falando de vida cotidiana. Se você está abrindo, se você está desistindo de lutar, de batalhar com os homens que vão a pé, está falando assim, ó, que é igual a você? Como é que você vai conseguir lutar, batalhar com os que vão correndo a cavalo? Como? Se andando você já cansa. Eu quero essa vitória aqui, pastor, quero essa vitória. Pois é, querido, essa vitória exige essa luta. Você conseguindo entender isso? É uma exigência da fé. Eu vou ler de novo, marque na sua Bíblia, isso é poderoso. Se te cansas, se te fadigas. Como é que está na versão de vocês esse texto? Certo. Fadigas, cansado, tá também assim na sua? Correndo com homens que vão a pé, ou seja, você está cansando mais do que eles. Como você vai competir com os que estão a cavalo? Mas pastor, não tem que competir com quem vai a cavalo, isso não tem lógica. É uma metáfora, querido. É dizendo que às vezes a luta vai ser desigual, e por ela ser desigual, eu não posso desistir de lutar. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Às vezes é difícil mesmo, sabe? Às vezes até parece que você de fato está a pé e o outro correndo de cavalo, e você não vai conseguir alcançar nunca. Mas isso é uma metáfora para dizer, se você não lutar e não avançar, como é que vai dar certo? Se você só está em paz, né? Só sente confiança. Como é que está na versão de vocês? Me fala aí outra versão, como é que está? Aqui está dizendo, se tão somente numa terra de paz está confiado. Ou seja, só estou seguro estando numa terra de paz. Mas o que você vai fazer na enchente do Jordão? Ou seja, quando alagar, quando vier a dificuldade, quando vier a tribulação, o que você vai fazer? Vai perder a paz? Entende? Então eu preciso apresentar essas razões diante de Deus. Quando ele está falando, vem, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar, é você apresentar a palavra. Mas para apresentar a palavra, ela tem que estar viva dentro de você. Amém? Então na hora da luta, da dificuldade, na hora que a pressão é tamanha, na hora que parece que tudo vai cair sobre a minha cabeça, eu digo, não, porque está escrito na palavra de Deus. E eu não sou desses que vão cansar. Eu não sou desses que vão desistir. Não tem nada para mim lá fora, que o pastor Manuel estava dizendo para mim antes do culto. Tem nada lá, nada interessa para nós lá. Acabou, não tem, sabe? O pessoal falou para mim, pastor, o show da Lady Gaga. Eu falei, o quê? Não só viu o show? Se eu vi o show da Lady Gaga. Eu falei, vocês são crentes não. Vocês são crentes não. Eu quero saber se não Lady Gaga, irmão. Não, pastor, é porque teve a camisa do Brasil, teve a sandália que era um pé de bode. Eu falei, e eu com isso, pelo amor de Deus? Ela pode botar o pé de bode, o chifre de bode, o rabo de bode, o que quiser. Barbicha, eu não tenho nada com isso não, irmão. Eu tenho mais o que fazer. Eu estou buscando o céu. É isso que me interessa. Chegar até o céu. Amém? Você está me entendendo? Mas então quais são as suas promessas? Quais foram aquelas que falaram ao forte do seu coração, que estão na ponta da língua, que na hora da luta você pá, pá, entendeu? Satanás já fica tontinho já com você. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, rapaz, não compensa não, vou buscar outro para perto do bar, porque aí não compensa não. Me levante contra o abençoado aí, tome a pedrada de volta.
né? Eu xingo aqui, amaldiçoo e não sei o que, ela arranha uma pedra, puf, na minha testa. Satanás pensa, compensa não. Compensa não, vou perturbar o outro mais fraco. Pergunta pro teu irmão, é tu mais fraco, é? Deus me livre, sai fora. Amém? Palavra, irmão. Diz o texto, apresente as tuas razões para que te possa justificar. Ele está dizendo, vamos entrar junto no juízo porque eu sou teu advogado. Quem é que entra junto com a pessoa diante do juiz? Quem é, irmãos? O advogado. Ele está dizendo, eu quero ser teu advogado, quero defender tua causa, mas eu quero que você me diga quem é você. Conte a sua história. Fala para mim o que você sabe da palavra. A sua palavra não pode sair para o mundo espiritual seca, irmãos. Ela tem que sair sempre embrulhada com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas está lá a luta tremenda. E você faz a sua oração, mas não faz só, Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa, Senhor. Não, meu irmão. Senhor, está escrito na tua palavra. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Está escrito, nenhuma unha vai ficar na terra inimiga. Nada do que é meu será perdido. Em nome de Jesus está escrito, Senhor, não tereis filhos para a perturbação. Então eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas vai mudar a cabeça desse povo, porque eu não aceito perdê-los para o diabo. É isso, meu filho. Revestir a sua palavra com a palavra de Deus. Amém? Faz isso para tu ver se não dá uma força dentro de você. Dá vontade de sair no meio da rua e dizer, cadê o capeta? Cadê? Eu vou para cima agora. Disse Davi, persegui meus inimigos. Obreiros? É assim que eu não estou estudando, né, irmão? Estou lendo aqui, lembrando. Aí por isso que a mensagem fica deste tamanho. Disse Davi, persegui meus inimigos. Está em Salmos e está também em Samuel. Persegui meus inimigos e os alcancei, disse Davi. Eu persegui meus inimigos, não era ele me perseguindo, não. Foi eu que fui persegui-los e os alcancei. E não voltei atrás antes de ter acabado com todos eles. E os acabei, consumi, até não ficar nenhum de pé. Imagina se fosse você fazendo isso com os inimigos espirituais. Inimigos aqui não são pessoas. Nós que somos crentes não temos inimigos carne, pessoa. São sempre espirituais. Mas imagina você perseguindo eles, orando todo dia. Senhor, esse demônio aí está perturbando. Senhor, queima ele. Jesus, queima ele, quebra ele. Está escrito. Meu amigo, quanta coisa seria diferente na nossa vida, meu irmão. Quanta coisa seria diferente. Mas não. Nós vamos vivendo, vamos aceitando, as coisas vão, sabe, às vezes se deteriorando, e a gente, é isso mesmo, nada. Nós temos que às vezes dar um passo atrás. Vou falar devagar. Às vezes temos que dar um passo atrás. Reorganizar, reestruturar. Isso não é derrota. Não é derrota. O que é isso, pastor? Estratégia. Às vezes, para pular um abismo, só é possível se voltar uns passos para poder correr. Ou não? Sim ou não? Tem abismo que você aqui na beira, você não é canguru, que eu sei. Você vai ter que voltar, pegar impulso, correr e pular. Às vezes é assim. Chegou num limite, não dá para transpor, então eu vou dar um passo atrás. Não tem problema não. Mas eu vou correr e eu vou pular. Cuidado quando você vê alguém voltando, viu? Não zombe. Não zombe. Pode ser que a pessoa esteja reestruturando. E se você não tomar cuidado, quando você... foi isso. Foi a pessoa vencendo. Mas como? Eu sei lá. Só sei que foi assim. Amém? Deus quis. Deus faz. Não importa o tamanho da luta. Não significa que Deus não é Deus. Mas qual lição nós aprendemos?
que um homem que não nasceu em Israel, que não é descendente de Abraão, mas que os próprios judeus diziam, ele é digno de receber, porque ele ama a nossa nação. O que isso quer dizer, pastor? Os homens disseram, ele ama a nossa nação. Ele ama, é reconhecido pelo amor, irmãos, que coisa forte. O cara foi reconhecido por fé e amor. O cara foi reconhecido por sabedoria espiritual. Que cara fantástico. Que coisas nós temos que aprender com ele. Amém? Quem entendeu? Aplauda o Senhor Jesus.